A estrada é um lugar estranho. Durante o dia parece inofensiva. Quilômetros de asfalto cortando paisagens conhecidas, o rádio ligado, a vida seguindo em frente. Mas quando a noite cai, tudo muda. O silêncio se torna denso, as sombras parecem mais longas e a sensação de que você não está sozinho se instala. Quem passa muito tempo na estrada sabe. Algumas histórias nunca deveriam ser contadas e alguns encontros nunca deveriam acontecer. Por isso, tome cuidado. Nem tudo o que aparece no retrovisor é só um reflexo. Antes de começarmos, quero saber quem está comigo hoje. Comenta de onde você está assistindo e a que horas. Aproveitando que está por aqui, permita-me fazer companhia enquanto você se dedica às suas tarefas diárias, seja no trabalho, arrumando a casa, preparando uma refeição ou simplesmente desfrutando de um momento de descanso, se desligando um pouco de qualquer problema. Se puder, coloque seus fones de ouvido preferidos, prepare uma bebida quente ou aquela que você mais gosta e vamos para o episódio de hoje. Boa noite, Dom. Gostaria de compartilhar meu relato com você. Eu cresci ouvindo as histórias de caminhoneiros contadas pelo meu pai, Walter, que passa a maior parte da vida na estrada há mais de 20 anos. Para ele, transportar cargas de um canto a outro do país não é só um trabalho, é o que realmente o define. Quando eu era criança, acordava de madrugada e espiava pela fresta da cortina, vendo-o sair de casa segurando a xícara de café amargo. Demorou muitos anos até que eu, Gustavo, tivesse a chance de acompanhar meu pai em uma de suas viagens. Mal imaginava que nessa primeira vez algo aconteceria e transformaria completamente a forma como eu via as rodovias brasileiras. A oportunidade apareceu no fim do ano, assim que as aulas terminaram. Meu pai me convidou para ir de São Paulo até Petrolina, em Pernambuco. A ideia era levar uma carga de autopeças e depois voltar com frutas típicas da região. Eu estava animado, sonhando em finalmente vivenciar o dia a dia na boleia, ver as paisagens passarem e parar nas lanchonetes de beira de estrada para comer pão de queijo. Nos primeiros dias tudo correu numa boa. A BR-116 estava movimentada. Fazíamos paradas tranquilas e eu aproveitava cada instante do lado do meu pai. Observava ele conversando no rádio com outros motoristas sobre o preço dos combustíveis e os famosos pontos críticos, trechos onde os roubos e acidentes são frequentes. Ele sempre demonstrava confiança, as mãos firmes no volante e o olhar atento ao retrovisor. Na terceira noite, já perto de Minas Gerais, pegamos um trecho mais deserto. O movimento diminuiu bastante e o cansaço me venceu. Meu pai insistiu para eu tirar uma soneca no banco do lado. Acabei dormindo, mas acordei de repente sem entender o porquê. Fiquei quieto, tentando me situar, até perceber um ar estranho, mais pesado. Me pareceu que o caminhão estava rodando mais devagar, mesmo com o motor ainda forte. Olhei para o meu pai. Ele continuava concentrado na estrada vazia, mas percebi suas mãos apertando o volante com mais força do que o normal, como se estivesse nervoso. Foi então que notei algo no espelho lateral, uma forma rápida e indefinida, como se alguém estivesse pendurado na carroceria. Por um segundo, achei que fosse só um reflexo. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça, ainda meio atordoada pelo sono, mas um calafrio tomou conta de mim. Pai, você reparou nisso? Perguntei, a voz meio insegura. Ele continuou encarando a pista, soltou um suspiro e respondeu: Vi sim, mas fica calmo, filho. Pode ser reflexo ou alguma sombra. Logo a gente para num posto. Notei que sua voz tremeu levemente, o que não era comum. Quase uma hora se passou até vermos a placa de um posto de combustível. O lugar era simples: 2 bombas, uma conveniência modesta e um grande pátio de terra batida, com alguns caminhões estacionados. Um cachorro magro de pelo escuro rondava perto da área de lavagem. Assim que paramos, um rapaz chamado Rony, ele não parecia ter nem 18 anos, veio falar com a gente. Ele cumprimentou meu pai, mas ficou olhando fixo, como se percebesse algo errado de cara. Antes de descermos, o cachorro começou a latir do nada, num jeito desesperado. No início, achei que fosse só mania de cachorro de posto, mas Rony empalideceu.
É melhor vocês não ficarem muito tempo aqui, murmurou, lançando um olhar preocupado para a carroceria. Meu pai franziu o senho sem entender. O que houve, meu amigo? Perguntou, tentando manter a calma. Já subiu aí. O rapaz engoliu em seco. Só, sigam em frente, seu Walter. Se vocês pararem, pode ficar pior. Ele parecia genuinamente assustado. O cachorro, nessa hora, já corria para o outro lado, com o rabo abaixado. Senti um arrepio e agarrei o encosto do banco. Notei que meu pai encarou o painel de combustível antes de tomar a decisão. Ele fechou a cara, conferiu se tinha diesel suficiente para chegar até a próxima cidade e ligou o motor de novo. A gente ainda tem combustível para rodar mais um bom trecho, filho. Não vou arriscar ficar por aqui depois de ouvir isso. Sussurrou, quase como se falasse consigo mesmo. O resto da noite passou em silêncio. Eu tentava cochilar, mas cada barulho do caminhão me fazia pular. Não conseguia me livrar da sensação de que algo estava ali, acompanhando a gente. Em certo momento espiei novamente pelo retrovisor, mas tudo que vi foi a escuridão total. Talvez fosse ainda pior não ver nada. Percebi meu pai respirando pesado e limpando o suor da testa de vez em quando, algo que me deixou ainda mais apreensivo. Chegamos a um galpão nos arredores de Petrolina nas primeiras horas da manhã. O sol começava a surgir, iluminando o pátio de descarregamento. Assim que descemos, meu pai foi direto para a traseira do caminhão. Fui atrás com o coração apertado, torcendo para tudo ter sido só coisa da minha cabeça. Mas demos de cara com marcas escuras na lateral, como se fossem fuligem ou cinzas. Pareciam impressões de mãos, de dedos, espalhadas por uma camada fina de pó queimado. Aquilo me deu um nó na garganta. Ficamos parados ali, sem falar nada, até o pessoal do depósito aparecer para receber a carga. Um dos funcionários, ao ver meu pai agachado perto das marcas, perguntou: aconteceu algum problema na estrada? Ele apontou para a fuligem. Já vi coisa parecida em outro caminhão. Dizem que é mau sinal. Meu pai olhou para mim antes de responder. Nada que eu queira falar agora, disse numa voz abafada. Podemos só descarregar? Claro, o rapaz deu de ombros. Vou chamar o pessoal para ajudar. Mais tarde, enquanto descarregavam, me afastei um pouco e fiquei encarando o caminhão de longe, tentando entender o que tinha acontecido. Alguns motoristas mais velhos que já rodaram o país inteiro se aproximaram e me contaram histórias sobre caronas sobrenaturais, mas tudo em sussurros, como se não quisessem chamar atenção. Aquilo só tornava tudo mais real e assustador. Depois daquela noite, nunca mais consegui deitar no banco do passageiro de um caminhão sem lembrar do vulto no espelho ou da impressão de que alguma coisa ia junto com a gente. Apesar de tudo, meu pai continuou firme no ofício. E eu, até hoje, quando ouço o ronco de um motor a diesel na escuridão, sinto aquele arrepio voltando, como se a estrada ainda me devesse uma explicação. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Sou encarregado de uma construtora numa área rural de uma cidadezinha do interior. Meu dia começa bem cedo, antes mesmo de o sol aparecer. Pego o carro e sigo rumo ao canteiro de obras, que é simples, mas vinha exigindo atenção extra nas últimas semanas porque estávamos atrasados no cronograma. A maioria dos funcionários mora por perto, então vai a pé ou pega carona entre si. Eu, no entanto, percorro uns 30 quilômetros todo santo dia, ida e volta. Num desses dias acabei ficando até tarde na obra. Já passava das 11 quando terminei de guardar minhas ferramentas e trancar o container. Lembro de dar tchau para o Vanderlei, o vigia noturno, que assumia o serviço assim que eu saía. Só para chegar na estrada principal, eu precisava encarar um trecho de terra batida cheio de buracos e desníveis, e aquela escuridão não ajudava em nada, já que quase não tinha iluminação. Quando finalmente peguei o asfalto, percebi o quanto tudo estava dominado pela noite. A essa hora, não se via luz de casa, bar ou mercearia.
Só uns postes aqui e ali, com intervalos enormes entre um e outro. Foi ao passar por uma bifurcação que saía para a esquerda que avistei a silhueta de uma senhora parada sob a luz fraca de um poste. Ela usava uma saia comprida e segurava algo que não conseguia identificar. Podia ser um lenço amassado ou uma bolsa velha, não sei. Mais adiante, notei uma criança pequena, usando um vestido claro, meio encardido, parada não muito longe dela. Pareciam estar juntas, mas não havia qualquer sinal de carinho ou proximidade física. Fiquei sem saber o que fazer. O lugar era deserto à hora avançada e aquela cena me incomodou de um jeito estranho. Pensei em seguir adiante, mas não tive coragem. Reduzi a marcha, parei ao lado e abaixei o vidro. Boa noite, a senhora está indo para a cidade? Ela me olhou com desconfiança, me avaliando por alguns segundos antes de responder. Acabou concordando com a cabeça. Nesse momento, só conseguia ver direito o rosto da senhora. A menininha parecia ter se afastado para a parte mais escura, como se quisesse se esconder. Se a senhora quiser, posso deixar num ponto mais perto do centro. A essa hora, ônibus não tem mais. Comentei, já imaginando que não era nada seguro ficar naquele lugar. Ela demorou a falar, mas topou. Sugeri que sentasse no banco de trás, porque na frente tinha um monte de ferramentas e papéis, e também porque imaginei que ela se sentiria mais à vontade lá atrás. Assim que entrou, reparei que as roupas dela estavam sujas de terra, como se tivesse rolado num barranco ou coisa parecida. O cheiro era meio úmido, uma mistura de mofo com tecido velho, que me fez franzir o nariz na hora. Religuei o carro e, enquanto me ajeitava, tive a impressão de ver de novo a menininha de vestido claro parada perto do poste. Quando olhei no retrovisor, não vi nada. Devo estar morto de cansaço, pensei, tentando focar na estrada. Mesmo assim, aquela sensação esquisita não saía de mim. Alguns minutos se passaram num silêncio profundo, até que escutei um murmúrio baixinho vindo do banco de trás. Ele é boa gente, sim. De imediato olhei pelo retrovisor, mas a senhora encarava a janela sem dizer nada. Perguntei, falou comigo, dona? Ela fez que não com a cabeça, mantendo a mesma expressão fechada. Senti meu corpo inteiro ficar tenso. A estrada estava cada vez pior, cheia de remendos, e eu tentava manter o carro num ritmo constante para não cair em buracos maiores. Só que aquela impressão de que a gente não estava sozinho dentro do carro não largava do meu pensamento. Tentei puxar assunto, saber de onde ela vinha, mas as respostas eram curtas e meio evasivas. Fui insistindo, já incomodado com o clima. Desculpa, mas a senhora estava sozinha lá naquele ponto? A essa hora é perigoso, né? Ela demorou para responder, como se não entendesse a pergunta. Até que falou, baixinho, gente de fé nunca anda sozinha. Aquela frase me fez apertar o volante. Tive a impressão de ver um vulto pequeno no banco de trás, mas, quando olhei de novo, não tinha nada. Preferi ficar calado, só queria chegar logo em algum trecho mais movimentado, mas isso ainda levaria alguns quilômetros. De repente, ela pediu para eu parar perto de outra estradinha de terra, ainda mais escura que a anterior. Olhei pela janela e não enxerguei nenhuma casa, poste ou qualquer sinal de luz que indicasse algum lugar para onde ela pudesse ir. Insisti. Tem certeza? Tá muito escuro. Não prefere que eu leve a senhora mais para frente? Ela agradeceu, balançou a cabeça e disse que ali estava bom. Antes de descer, tocou de leve meu ombro e me desejou boa sorte, de um jeito que me calou. Só assenti, vendo-a se afastar. Foi nessa hora que notei. A mesma menininha de vestido claro andava ao lado dela, mantendo uma distância que parecia quase ritual. Em momento algum, elas se tocaram ou se olharam, mas avançavam juntas rumo à escuridão. Fiquei uns segundos parado, carro ligado, sem conseguir engatar a marcha. Observei as duas até sumirem de vista, engolidas pela noite. Não soprava vento, não ouvia grilos, nada. Era um silêncio tão denso que parecia que tudo ao redor tinha parado de respirar. Respirei fundo, tomei um gole de água da garrafinha que eu tinha no painel e segui meu caminho. Não sei dizer se foi um surto de cansaço, um sonho acordado ou algo que foge à explicação. Mas, mesmo agora, lembrando o rosto daquela senhora e o jeito da criança, tão quieto que mal parecia real, ainda me pego pensando no que aconteceu.
Pode ser que eu estivesse exausto demais, mas sempre que passo por aquela região à noite, dou uma olhadinha no retrovisor, me perguntando se aquela menininha continua por lá, caminhando ao lado de quem, pelo visto, nunca anda sozinha. Eu tinha 22 anos quando minha avó me pediu para levá-la de volta ao lugar onde nasceu, lá no interior de Minas Gerais. Ela já morava com a gente fazia mais de 10 anos, mas raramente falava sobre a terra natal. Parecia que lembrar daquele lugar machucava mais do que consolava. Só que numa quarta-feira à tarde, veio a notícia da morte de um velho conhecido dela, o tal do seu Glauber. E de repente minha avó decidiu que precisava voltar. Nada a convencia do contrário. Ela queria ir ao velório de todo jeito. Fiquei surpresa. Minha avó, que sempre evitava falar do passado, agora estava disposta a encarar horas de estrada, subidas de serra e um risco considerável até aquele povoado enfiado entre morros e quase sem sinalização. Tentei argumentar que a gente podia ir na manhã seguinte, quando seria mais seguro, mas ela balançou a cabeça e disse apenas: "Não há tempo a perder." Em menos de uma hora, já estávamos no meu carro, com uma mala improvisada e a fé que ela sempre carregava no pescoço, uma medalhinha de São Cristóvão. Assim que deixamos a última cidade grande para trás, senti que a situação ia ficar tensa. Eu já tinha ouvido histórias sobre ladrões que atacavam carros parados nessas estradas cheias de curva, principalmente no fim de tarde. Não era um trajeto turístico, só quem morava ou tinha família por aquelas bandas é que passava ali. A estrada era estreita, esburacada em alguns trechos, com ladeiras fortes e cercada por mata densa ou pequenos paredões de pedra. A paisagem até parecia bonita, mas eu não conseguia relaxar. Meu foco era chegar antes de anoitecer. Minha avó passava quase todo o tempo em silêncio, murmurando orações. De vez em quando, ela fazia o sinal da cruz, como se algo ruim pudesse acontecer a qualquer momento. Eu olhava pelo retrovisor e via seus olhos fechados, os dedos entrelaçados no colar de São Cristóvão. Aquilo me deixava ainda mais nervosa, porque o silêncio, somado à minha ansiedade, gerava um clima esquisito no carro, como se a gente estivesse indo para um lugar que já não era nosso. Lá pelo fim da tarde, senti o volante puxando para a esquerda. Tentei segurar o carro na pista, mas logo precisei parar num acostamento improvisado de terra. Desci sem nem desligar o motor para conferir, e claro que era o pior cenário. O pneu traseiro esquerdo estava murcho, completamente vazio. "Ah, não", murmurei tentando disfarçar meu desespero. Eu até sabia trocar pneu, mas não lembrava onde tinha guardado o macaco, já que o carro era novo para mim. E fazer isso sozinha, quase sem luz, era bem assustador. Olhei para minha avó esperando alguma reação, mas ela só apertou os olhos com mais força e segurou a medalha contra o peito. Parte de mim queria sacudi-la e perguntar por que não falava nada. Outra parte entendia que rezar era a forma que ela tinha de lidar com o medo. Mesmo assim, eu precisava resolver a situação. Abri o porta-malas, procurei a caixa de ferramentas, mas o macaco não estava onde deveria. Enquanto eu revirava aquela bagunça, ouvi o barulho de um motor chegando devagar. Levantei a cabeça e vi uma caminhonete grande, típica de fazenda, mas com os vidros escuros a ponto de não dar para ver nada lá dentro. Fiquei parada, tentando manter a calma, mas meu coração parecia que ia sair pela boca. A caminhonete parou alguns metros à frente, ocupando parte da pista. Tive a sensação de que me observavam. Minha avó, lá dentro, abaixou ainda mais o rosto e voltou a rezar baixinho. Aqueles segundos demoraram uma eternidade. Pensei em todas as histórias de assalto que já tinha escutado, gente sequestrada, pessoas encontradas sem vida em matagais na beira da estrada. Cogitei correr para a mata, mas e minha avó? Ela nunca conseguiria fugir rápido. Tentei enxergar alguma silhueta dentro da caminhonete, mas não vi nada. De repente, o motor roncou mais forte e o veículo arrancou, voltando de onde veio. Quase desabei de alívio, mas também fiquei com medo de que pudessem voltar. Voltei para o carro e me sentei no banco do motorista, porta ainda aberta, sem saber o que fazer. Não tinha sinal de celular, nem uma casinha por perto.
Era como se a gente estivesse isolada do mundo. Minha avó abriu os olhos, me olhou com doçura e murmurou algo que soou como uma prece a São Cristóvão. Tentei ficar tranquila, pensando se valia a pena rodar com o pneu no aro até a próxima cidade, mas isso também parecia arriscado. Foi então que apareceu um segundo carro, um modelo antigo que veio com os faróis piscando e estacionou alguns metros atrás de nós. Fiquei tensa, mas logo desceu um homem alto de uns 40 e poucos anos usando chapéu de aba larga. Ele acenou com um jeito calmo e perguntou: "Tudo bem por aqui? Precisa de ajuda?" Não consegui disfarçar o alívio, mas ainda estava receosa de confiar em alguém desconhecido naquela hora. Mesmo assim, ele tinha um semblante tranquilo e, sem esperar resposta, já abriu o porta-malas e pegou um macaco hidráulico e algumas ferramentas. Minha avó ficou olhando o rosto dele com atenção, parecendo tentar lembrar de onde o conhecia. De repente, ele também fixou o olhar nela, surpreso. "Vó Neuza, a senhora não se lembra de mim? Sou o Mauro, filho do seu Alvim, que trabalhava junto com o seu filho." Meus dedos gelaram. Aquilo explicava a reação dele, mas não deixava de ser estranho imaginar a coincidência de encontrar justamente alguém que conhecia minha avó tantos anos atrás, naquele pedaço de estrada. Mauro contou que vinha de outro vilarejo e resolveu voltar mais cedo para casa, sem entender bem por quê. "Um pressentimento", ele disse. Para mim soava como mais um daqueles sinais que a fé da minha avó sempre me fazia questionar. Ele trocou o pneu em poucos minutos, enquanto eu segurava a lanterna e ficava de olho na estrada, ainda com medo de a caminhonete voltar. Quando terminou, Mauro sugeriu que a gente seguisse viagem o quanto antes e se ofereceu para ir atrás do meu carro, para garantir que chegaríamos com segurança até o povoado. Quando finalmente avistamos a placa de entrada, bateu um misto de alívio e estranheza. Parecia que aquela estrada nunca ia acabar, mas agora eu conseguia respirar como se tivesse saído de um pesadelo. Parei o carro numa pracinha de terra, cercada de casas antigas e uma igrejinha bem simples. O Mauro passou pela gente, buzinou de leve e seguiu o caminho dele. Minha avó fez um gesto de agradecimento e segurou de novo o colar de São Cristóvão. O velório do seu Glauber aconteceu na manhã seguinte, mas eu não conseguia parar de pensar em tudo que rolou na estrada. E se o Mauro não tivesse aparecido? Será que a caminhonete voltaria para fazer algum mal? Ou era só alguém curioso? E qual a chance de a gente encontrar justamente um antigo conhecido da minha avó, que ainda por cima chegou na hora exata? Para ela, não tinha dúvida de que foi mais que coincidência. Eu, até hoje, não sei o que dizer. Só sei que depois disso passei a carregar um crucifixo e a imagem de São Cristóvão no carro, sempre com uma oração baixinha antes de pegar qualquer estrada deserta. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Viajar de carro pelo interior de São Paulo nunca me pareceu algo arriscado. Eu e minha prima, Camila, vivíamos pegando a estrada para resolver pendências da faculdade ou visitar parentes. Naquele fim de semana, saímos de madrugada para fugir do trânsito pesado perto da capital. Nós dois estávamos empolgados. Ela tinha acabado de trocar de carro e essa seria nossa primeira viagem mais longa com o veículo novo. A ida correu tranquila e resolvemos voltar no mesmo dia para economizar com hospedagem. Depois de resolver tudo na faculdade, pegamos a estrada de volta no fim da tarde, acreditando que o caminho estaria mais sossegado. Conversávamos sobre tudo: planos de formatura, a correria dos estágios, a saudade de casa. O céu estava bem limpo e o sol já descia, deixando o horizonte com aquele tom alaranjado. Por volta das 6h30, entramos num trecho mais isolado da rodovia. A paisagem era basicamente vegetação baixa, algumas plantações de cana ao longe e quase nenhum posto de gasolina. Como o clima estava agradável, deixamos as janelas um pouco abertas para sentir o vento. Foi aí que o carro começou a dar sinais estranhos. Primeiro, a música que saía do celular começou a falhar, como se o som engasgasse. De repente, o painel se apagou. Camila tentou pisar mais fundo no acelerador, mas nada aconteceu.
O motor tremeu e simplesmente morreu. Ficamos sem direção hidráulica, sem luz nos faróis e, para piorar, numa leve subida que fez o carro começar a voltar devagar. Meu coração disparou. Ela pisava no freio, mas o pedal parecia duro e mesmo com o freio de mão, o carro ainda deslizou um pouco. Só parou de vez quando saímos do asfalto e caímos num pequeno acostamento de terra batida. Passado o susto inicial, ficamos aliviados por não ter nenhum carro atrás naquele momento. Saí para ver se tinha algum vazamento ou algo visível de errado. Camila também desceu, ainda ofegante, e pegou a lanterna do celular. Não vimos nada de esquisito no motor. Enquanto ela tentava ligar o carro de novo, comecei a sentir um clima estranho. Parecia que o ar estava mais pesado e eu tinha uma sensação incômoda no peito. Achei que fosse apenas o nervosismo do susto, mas quando olhei para ela, vi a mesma inquietação nos olhos dela. Caminhei alguns passos para trás do carro, como se algo me puxasse naquela direção. Foi quando notei um amontoado de terra numa vala perto de uma cerca quebrada. Tinha umas folhas secas por cima, mas dava para ver que alguém mexera naquele lugar fazia pouco tempo. Parecia um monte arredondado fora de contexto. Camila me acompanhou em silêncio. A gente ergueu algumas folhas com a ponta do sapato. De repente, por baixo da terra solta, apareceu algo que parecia um pedaço de pele bem clara. Fiquei totalmente paralisado. Ela deu um grito abafado, deixou a lanterna cair e no clarão do celular deu para ver que era, sem dúvida, uma mão humana, fina e imóvel. Não trocamos nenhuma palavra. Parecia que a garganta tinha secado. Tudo que passou pela minha cabeça foi: precisamos sumir daqui. Puxei Camila pelo braço, voltamos correndo para o carro. Ela entrou, girou a chave e o motor ligou sem hesitar, como se nada tivesse acontecido. Nem deu tempo de pensar no porquê de repente funcionar. Só saímos dali o mais rápido possível. Rodamos quase meia hora até encontrar um posto simples que vendia salgados e servia café numa garrafa térmica. Paramos ali, ainda tremendo. Enquanto Camila tomava água para tentar se acalmar, peguei meu celular e liguei para a polícia rodoviária contando tudo o que vimos. Passei a localização aproximada, descrevi o monte de terra e falei que havia algo, ou alguém, enterrado ali. O atendente fez várias perguntas e eu respondi tudo sem esconder nada. Depois dessa viagem, nunca mais subestimei como uma situação aparentemente normal pode virar um pesadelo em poucos segundos. Carrego até hoje a lembrança daquela mão enterrada. Não sei se foi acaso, destino ou alguma força maior que nos parou naquele ponto. Só rezo para que a polícia tenha encontrado aquela pessoa e dado um fim minimamente decente àquilo. E sempre que passo por um trecho deserto de estrada, sinto um aperto no estômago que me lembra. Às vezes o pior não é o que enxergamos, mas o que está escondido bem debaixo dos nossos pés.